por tudo isso, amém? Tratando com a rejeição, né? É um título até bastante curioso, chamativo, né? Porque quem nunca passou por uma situação de rejeição na vida, né? Provavelmente todos nós já tivemos alguma experiência de termos sido rejeitados, né? Às vezes até só no nosso sentimento, né? E a gente vai tratar um pouco desse tema nessa noite, né? Eu convido você a abrir comigo em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao 7 e depois do 19 ao 22. Samuel, capítulo 8, dos versículos 1 ao 7 e do 19 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Versículo 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. E então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Amém, irmãos? Ontem eu estava lendo Números, do capítulo 22 ao 24. E Números de 22 a 24 narra a história de Balaão. Quem já ouviu falar de Balaão, levanta a mão. Eu acho que todo crente que já leu a Bíblia sabe, né, conhece a história de Balaão. Balaão era um profeta, não era do povo de Deus, e ele tinha fama de ser adivinho, né? Ele conhecia e invocava o Deus Criador. Ele sabia da existência de um Deus Criador. E algumas vezes Deus falava com Balaão, né? Na Bíblia ele é contratado pelo rei Balaque, que era rei dos Moabitas, para fazer um encantamento, invocar os deuses e amaldiçoar o povo de Israel. Pois bem, né? O Deus verdadeiro falou com Balaão, se manifestou a Balaão. E se você se lembra ou conhece a história de Balaão, você vai ver que ele 3 vezes tentou falar uma palavra de profecia de acordo com o que Balaque tinha pedido, que era para amaldiçoar, mas ele disse: Eu só vou falar o que o Senhor me mandar. E por 3 vezes ele não amaldiçoou, mas ele acaba abençoando o povo de Israel. A história de Balaão é muito curiosa, porque havia um prêmio, uma recompensa que o rei Balaque tinha prometido para ele: muito dinheiro, muito ouro, muita prata, se ele amaldiçoasse o povo de Israel. Mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse, e ele acabou ficando sem a recompensa, porque ele acabou abençoando, né? E ele voltou para a sua terra sem a recompensa que ele teria recebido de Balaque. Mas antes de ir, ele disse assim para Balaque: Olha, só tem um jeito desse povo ser castigado, e eles se voltar contra o Deus deles, é se eles idolatrarem e fizerem alguma coisa
que seja pecado aos olhos do Deus de Israel. E ele ensina então, olha, mande as mulheres, as moabitas, seduzirem os homens de Israel, e aí esses homens seduzidos vão idolatrar os deuses de Moabe. Ele deu esse conselho. A história não deixa muito claro, mas provavelmente ele foi recompensado por esse conselho. E por que eu estou citando Balaão se o nosso texto fala de Samuel, né? Porque Balaão é a tipificação de um falso profeta. Balaão era um profeta que até buscava a presença de um Deus verdadeiro, mas ele não servia com fidelidade ao Deus verdadeiro. Ele era de um povo pagão. E Balaão buscava sempre a recompensa, buscava o elogio, buscava o que lhe dava lucro. Tanto que lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, ele é comparado com os falsos mestres, com aqueles que ensinam doutrinas erradas, enganosas, que levam o povo ao pecado. E Pedro escreve assim: o que abandonou o reto caminho e se extraviou seguindo pelo caminho de Balaão. O caminho de Balaão era um caminho enganoso, de um falso mestre, de um falso profeta que visava recompensa daquilo que ele estava fazendo para Deus, né? Judas, na sua carta, no versículo 11, ele menciona também, ele diz assim: aqueles que movidos pela ganância se precipitaram no erro de Balaão. Ou seja, né, Balaão é uma referência de um falso profeta que tinha intenções erradas no seu coração. E Deus conhecia as intenções do coração de Balaão. Eu sempre me perguntei, né, por que Deus fala para ele não ir, depois Deus manda ele ir, né? E aí acontece aquele episódio que ele acaba sendo barrado no caminho e a mula fala com ele, né? Deus usa uma mula para falar com Balaão. É muito interessante a história. Se você não leu, né, leia na sua casa, fica de lição aí para durante a semana, Números, capítulo 22 até o 24. Deus manda ele ir, né, a segunda vez, sabendo qual era a intenção do coração dele. Deus coloca impedimento no caminho dele para mostrar que Deus não estava satisfeito com a intenção do coração de Balaão, porque provavelmente ele estava indo lá achando que ele ia conseguir falar algo que amaldiçoasse o povo de Israel e voltar para sua terra com toda a recompensa. Enfim, nós temos aqui o exemplo de alguém que servia a Deus em troca de recompensas, que servia a Deus porque queria ser reconhecido, queria de alguma forma elogios ou algum tipo de recurso financeiro. Enquanto Balaão era alguém que a si próprio se colocou como vidente e profeta, Samuel era alguém que Deus escolheu, que Deus chamou para si. Samuel era alguém que foi ungido com autoridade de Deus, e além de profeta exerceu o ministério de juiz e também muitas vezes de sacerdote. Era ele quem oferecia sacrifícios a Deus em várias ocasiões. Samuel foi entregue pela mãe desde criança para crescer dentro do templo, ser ensinado pelo sacerdote, conhecer toda a lei de Deus. Foi entregue desde a sua infância. Samuel foi um filho cuja mãe Ana ofereceu a Deus, porque ela desejava muito um filho, e ela disse: se o Senhor me conceder a bênção, meu filho ele será teu. E ela cumpriu o seu voto e ofereceu. Então logo o menino foi desmamado, ela levou lá para Eli, ele foi criado dentro do templo, escolhido, preparado por Deus, desde a mais tenra idade, recebeu autoridade, e ali ele cresceu servindo o Senhor de uma maneira extraordinária. Em 1 Samuel capítulo 3, se a gente voltar um pouquinho as páginas aí da nossa Bíblia, dos versículos 19 ao 21, diz assim: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, nenhuma de todas as suas palavras caiu por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto que por sua palavra o Senhor manifestava ali a Samuel. Samuel cresceu debaixo
da orientação do sacerdote Eli, e você conhece a história, né? A família de Eli havia se corrompido, os filhos de Eli se corromperam, Deus removeu o sacerdócio da família de Eli e levantou Samuel para dirigir o sacerdócio naquela ocasião. O templo não era templo, era um tabernáculo, se levantava na cidade de Siló, né? Foi um tabernáculo provisório que ficou naquela cidade, e ali Samuel passou a ser reconhecido por todo Israel, de Dan até Berseba, do norte ao sul de Israel, como profeta de Deus. A autoridade de Deus estava sobre a vida de Samuel, e ele regeu a nação, ele se tornou juiz da nação durante todo o período da sua vida, enquanto ele exerceu o seu ministério. Em toda a sua vida que Samuel serviu o seu ministério, a marca dele era fidelidade a Deus. O que marcava o ministério de Samuel era alguém que era fiel a Deus, que buscou servir a Deus com toda a integridade da sua vida. Lá em 1 Samuel capítulo 12, de 1 a 5, Samuel está desafiando o povo de Israel. Ele já estava no final da sua vida, e ele desafia o povo: olha, se tiver alguém aqui que possa apontar algo contra mim, se eu defraudei alguém, se eu tomei suborno de alguém, aponte para mim agora aqui. Ele desafia o povo. O texto diz assim, 1 Samuel 12, de 1 a 5: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes um rei à vossa frente. Eu já envelheci, e os meus cabelos estão brancos, e os meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim diante do Senhor e perante o seu ungido, de quem eu tomei um boi, de quem eu tomei um jumento, a quem eu defraudei, a quem eu oprimi, e das mãos de vocês, de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos, e eu vou-lo restituirei. Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido. Hoje testemunha é de que nada tende achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Samuel estava no final da sua vida, já tinha ungido Saul como rei. O povo pediu um rei, Deus permitiu. Deus levantou Saul para reinar, o primeiro rei de Israel. E no final da sua vida ele toma uma confissão de todo o povo: olha, se aqui em todo Israel alguém tem alguma acusação contra a minha vida, então se levante e fale agora. Foi isso que Samuel fez. Mas, amados, o nosso texto base, eu disse tudo isso para a gente ter um vislumbre do que foi o ministério de Samuel, um dos mais importantes profetas de todo o Antigo Testamento. No entanto, o texto que nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 8, os anciãos da nação de Israel, ou seja, os líderes do povo, os que estavam à frente de cada tribo de Israel, Israel tinha 12 tribos, tinha anciãos nessas tribos, eram os homens mais experientes, muitas vezes os mais velhos, que lideravam o povo. O que aconteceu? Esses homens, vendo que Samuel estava envelhecendo, e que os filhos de Samuel não seguiram o caminho do pai, eles começaram a pensar assim: olha, Samuel não vai durar muito tempo, logo Samuel morre. Os filhos de Samuel não seguem os passos do pai, nós precisamos resolver esse problema. E aí então eles têm um problema, e eles chegam para Samuel. Eles marcam lá uma reunião, chamam a grande parte da liderança das tribos de Israel. Eles se apresentam diante de Samuel, e eles começam a dizer assim para Samuel, versículo 3: Porém os seus filhos não andam perante os seus caminhos, antes eles se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Por mais que Samuel tivesse sido, e eu creio que ele tenha sido um bom pai, porque ele era temente a Deus, nem sempre os bons pais vão ter filhos que seguem os seus caminhos.
Os filhos de Samuel eram maus exemplos. Provavelmente eles entendiam que o ministério seria passado aos filhos de Samuel. Mas os filhos de Samuel, Joel e Abias, que já eram juízes, que já julgavam causas dentro da nação de Israel, já eram homens adultos, estavam ali fazendo o papel de juízes. O testemunho do povo a respeito deles era o quê? Se inclinaram à avareza, eram apegados ao dinheiro, aceitavam subornos para julgar as causas. Imagina um juiz que aceita suborno. Chega lá uma causa, duas pessoas para discutir uma situação, e alguém chega antes e oferece algo para o juiz, e o juiz dá a causa a favor daquele que ofereceu algo. Suborno, né? Isso infelizmente acontece muito nos dias de hoje, né? Os filhos de Samuel aceitavam subornos e perverteram o direito. Então era até justo que os anciãos de Israel questionassem a situação. Olha, Samuel está velho, logo ele morre, os filhos deles não têm condição de conduzir o nosso povo. Mas eles dizem mais, né? Eles dizem para Samuel, versículo 5, você já está velho, você não está servindo mais para o seu ministério não, você está velho, você já não tem tanto vigor, já não consegue fazer tantas visitas, você já tem dificuldade para atender o povo, você colocou seus filhos que não seguem os teus caminhos. Ou seja, amados, eles estavam mostrando para Samuel, depois de ele ter servido a vida toda, com tanta fidelidade a Deus, que ele não servia mais. Aquilo deve ter doído muito no coração de Samuel, porque ele sabia do quanto ele era fiel a Deus, e o quanto ele se oferecia e fazia o melhor de si para Deus no seu ministério. E agora chega uma turba de liderança e fala para ele assim: olha, você está velho, cara, você não dá mais conta, nós precisamos pôr outro no seu lugar, vamos resolver essa situação. E aqui, amados, entra o que nós falamos de sentimento de rejeição, de você ter feito o seu melhor, de você ter servido no seu melhor, de você ter se dedicado com todo o teu ímpeto, e de repente chegam para você e falam: você não serve mais. Isso acontece muito em ambientes de trabalho, né, em profissão, né, da pessoa se dedicar, se esforçar ao máximo. Você está esperando uma promoção e de repente leva lá uma carta de demissão: você não serve mais, né? Você está ultrapassado, você não acompanhou, né? O sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição, ele pode acontecer em muitas áreas da nossa vida. Imagina a dor de uma esposa cujo marido chega num determinado momento da vida, depois de casados alguns anos ou muitos anos, e ele fala: olha, eu vou te dar o divórcio, eu entrei aí num outro relacionamento, você não serve mais, né? Ou vice-versa, pode acontecer o contrário também, né? A dor que aquilo causa, a ferida na alma, é como uma faca que entra no coração e arrebenta com a vida de alguém. Sentimento de rejeição, dor profunda, né? Abandono, né? Quando um filho chega para o pai e diz assim para o pai: pai, eu não quero mais ficar aqui na tua casa não, né? Ou pai, o senhor está dando muito trabalho, eu vou levar o senhor para um asilo. E alguns que até chegam num absurdo, né? Histórias que a gente ouve lá fora, põe o pai fora de casa. Rejeição, dor, tristeza, abandono. Enfim, amados, eu peguei um exemplo na Bíblia de alguém que serviu a Deus com muita fidelidade e sofreu uma rejeição justamente na área em que era o principal da sua vida, que era o seu ministério. O ministério de Samuel era tudo. Ele tinha sido chamado por Deus, criado para aquilo, preparado para aquilo, e serviu a Deus completamente todo o tempo da sua vida, com toda a fidelidade. E a gente para pensar o quanto que aquilo deve ter doído no coração de Samuel. E mais, ele passa a sentir a dor de que o povo estava agora pedindo um rei que governasse. Aqui tinha uma dor de duplo sentido.
Porque além deles estarem rejeitando Samuel, eles queriam agora um rei para serem igual às outras nações. Samuel passou a vida inteira ensinando aquele povo o caminho certo, a seguir o Deus verdadeiro, a obedecer a Deus, e de repente o povo fala para ele: nós queremos ser que nem as outras nações. Sabe que impressão que dá? Né? Olha, eu ensinei vocês o bom e reto caminho a vida inteira, vocês não aprenderam nada, tudo que eu ensinei foi em vão. Eu tenho certeza que passou esse sentimento no coração de Samuel. Eu estou aqui a vida inteira ensinando o bom caminho para vocês, agora vocês querem ser igual às outras nações. Samuel sentiu a dor que bateu no coração de Deus, porque Deus tratava aquele povo com todo cuidado, desde a sua libertação lá do Egito. Conduziu aquele povo com braço forte, foi paciente, misericordioso, tratou aquele povo em todo o tempo. E agora eles estavam rejeitando aquele que Deus havia levantado para governar aquele povo naquele momento da história, que era Samuel. O que Samuel fez naquela situação? Aqui cabe para nós uma lição tremenda. Porque Samuel não foi brigar e bater boca com o povo. Samuel não amaldiçoou o povo que estava rejeitando e falando contra ele. Samuel não se defendeu das acusações que eram até verdadeiras em relação aos seus filhos que eram desviados. O texto diz aqui no versículo 6: então Samuel orou ao Senhor. Samuel foi para a presença de Deus. No auge da sua dor, no auge da sua rejeição, ele não entrou em questionamentos, ele levou a causa para o Senhor. Olha que lição que nós aprendemos aqui. Eu me lembro uma vez, no único emprego em que eu fui demitido, né? Demitido injustamente, né? Aquela situação que armaram para mim, e eu caí na arapuca, né? Fui mandado embora. Eu já era convertido, eu fiquei muito revoltado na ocasião. Eu não entendia porque Deus tinha permitido acontecer aquilo. Afinal, eu era um filho de Deus. Como o Senhor permitiu que o ímpio me fizesse aquilo e me mandasse embora? Eu fiquei revoltado, não era a atitude certa. Eu simplesmente deveria ter levado a situação para Deus. Senhor, olha, aconteceu isso comigo. Eu sou teu servo, eu sou teu filho. Injustamente eu fui demitido. Me passaram o rodo, né? Eu coloco essa causa diante do Senhor. Essa é a atitude correta que nós devemos ter em todo momento em que nós somos injustiçados, em que nós fomos rejeitados, em que nós fomos enganados, traídos. Essa é a atitude correta. Eu vou levar a minha causa àquele que é o justo juiz, e ele vai julgar a minha causa. Se eu estou errado, o Senhor é o meu juiz. Mas se eu estou certo, o Senhor vai me defender. Se fecharam essa porta, Ele vai abrir outra melhor. Porque eu confio a minha vida ao Senhor. Amém, igreja? Foi isso que Samuel fez. Ele levou a causa ao Senhor. Ele orou ao Senhor. E Deus já tinha dito para ele: olha, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Porque Samuel era representante de Deus e estava sendo rejeitado, e Deus disse para Samuel: atende a voz do povo. Deus já tinha um plano, né? Atende a voz do povo, vou dar um rei para esse povo, né? Mas eles rejeitaram a mim, e Deus deu um rei para o povo. Foi Deus quem escolheu Saul, foi Deus quem mandou Samuel ungir Saul. Imagina como foi difícil para Samuel ungir aquele que ia ficar no lugar dele, sabendo que Saul era problemático. Saul nem conhecia quem era Samuel. Se você conhece a história bíblica, né, o texto lá na sequência, no capítulo 9, diz que Saul havia recebido uma ordem do seu pai para procurar as jumentas que tinham sumido, fugido do pasto. E ele vai e anda 3 dias e não acha a jumenta, e o servo dele que estava ajudando, ele diz assim: em tal cidade aí tem um vidente, né? Vidente era um profeta. Vamos lá na casa do profeta e pedir para ele mostrar para nós aonde está, onde as jumentas estão. Era essa a intenção. Quando ele chega diante de Saul, diante de Samuel, Saul não sabia. Ele pergunta:
quem é o vidente? E Samuel tem que se apresentar para ele: eu sou. Ou seja, ele não tinha conhecimento de quem era o profeta. E aí Samuel prepara e avisa Saul, né? Tem toda aquela situação, leva Saul para um banquete junto com os líderes daquela cidade, profetiza que ele seria o rei. E Saul, ele fica assim, né? Sem saber exatamente o que ia acontecer. Quando ele vai ser apresentado como rei, ele estava escondido em meio às bagagens, ele não teve coragem de se apresentar. Só que Saul era de uma família rica, o seu pai tinha muitos bens, né? Saul era um homem alto, bonito, de boa aparência, ou seja, Deus escolheu, mas escolheu um segundo o coração do povo. Vou dar para o povo alguém que eles querem, do jeito que eles querem. E Saul foi um péssimo rei. Ele começou bem, mas ele se rebelou 2 vezes contra Deus e mostrou qual era o seu coração. E está lá Samuel, agora tendo que ungir Saul, sabendo quem era Saul. Mas esse cara que Deus vai querer que eu unja como rei, se coloca no nível humano, né? O Senhor está permitindo que eu, que julguei com fidelidade todos esses anos, seja retirado do meu ministério para colocar um menino, um rapaz novo aí que nem sabe quem eu sou. Que humilhação que ele deve ter passado naquele momento. Mas ele não se rebelou nem um pouco contra Deus, não achou ruim aquela situação. Ele foi lá e fez tudo o que Deus tinha mandado. Aliás, Deus fala assim: olha, junta o povo e diz o que o rei vai fazer. O rei vai pegar os seus melhores filhos vão servir no exército do rei, as filhas vão servir no palácio. Uma parte do que vocês produzirem vai direto para o rei. Vocês aceitam tudo isso? Né? O rei vai ter muitos servos e servas que vão ter que ser sustentados pelo povo. O exército que o rei vai formar vai ter que ser sustentado pelo povo. Vai ter que ter impostos. Parte da renda de vocês vai para o rei. E o povo: não, nós queremos ser igual às outras nações, nós queremos um rei. Samuel chamou o povo, explicou tudo aquilo. O povo concordou. E Deus falou: então eu vou dar um rei para eles. E aí Samuel, já no fim do seu ministério, unge Saul como rei. E ele vai até o final do seu ministério, servindo a Deus com toda a fidelidade, tratando com toda a fidelidade. Não deixou em momento algum de interceder por aquele povo. Samuel foi fiel até o último dia do seu ministério. Continuou servindo a Deus. Há uma passagem lá em 1 Samuel, deixa eu me lembrar aqui o versículo, 1 Samuel 12, 23, já no final, ele diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Mesmo tendo sido rejeitado pelo povo, mesmo tendo ouvido: você está velho, não serve mais, teus filhos não prestam, né? Mesmo ele tendo ouvido tudo aquilo, ele no final ele ainda diz: longe de mim que eu deixe de orar por vós, que eu peque contra o Senhor, deixando de interceder por vós, né? É forte, né, irmão Antônio? Porque que homem que faria isso? Que homem faria isso, né? Só mesmo um homem temente a Deus e fiel a Deus, que não retrocedeu, que seguiu em frente mesmo contra todas as contrariedades que surgiram no seu ministério ou na sua vida. Seguiu em frente. Se Deus mandou eu seguir em frente, eu vou fazer o que Deus mandou fazer, né? Então, amados, nós precisamos tomar esse exemplo para a nossa vida. Eu imagino que tenha irmãos e irmãs que passaram recentemente ou há muito tempo atrás por situações de rejeição, e está aqui um exemplo tremendo de um homem de Deus que foi rejeitado até mesmo no seu ministério, rejeitado pelo povo, não por Deus, né? Samuel sabia quem ele era em Deus. Guarda essa frase: nós precisamos saber quem nós somos em Deus. O mundo inteiro pode me rejeitar, mas eu sei quem eu sou em Deus. E o meu Deus é fiel.
para me recompensar, se não nessa terra, na eternidade. Então, amados, nós não podemos servir ao Senhor, seja qual for o nosso chamado, o nosso ministério, seja na própria vida familiar, no nosso trabalho secular. Aquilo que eu faço deve honrar o Senhor, mas eu não devo esperar recompensas como Balaão esperava. Não devo esperar elogios, não devo servir o meu ministério porque eu quero ser exaltado diante do povo, eu quero ser reconhecido, eu quero que as pessoas digam para mim: ó, você é 10, nossa, maravilhoso o que você fez. Toda vez que nós recebemos um elogio, por mais sincero que ele seja, a nossa palavra é: glória a Deus, Deus seja louvado por isso, minha vida prestou para alguma coisa, Deus seja louvado por isso. Guarda isso no seu coração. Nunca tome para si próprio nenhum elogio, porque o melhor que a gente faz é porque Deus nos capacitou a fazer algo. O reconhecimento de que o que eu faço, não estou fazendo para mim, para minha honra, para minha exaltação, estou fazendo para a honra de Deus. Quando a gente tem isso em mente, a nossa disposição de servir é outra. Eu refleti muito nessa passagem essa semana, e foi o que eu compartilhei com o nosso Ministério de Música aqui pouco antes de começar o culto. Eu disse assim: olha, Deus sonda os nossos pensamentos e conhece a intenção do nosso coração. Então, quando eu vou servir ou fazer algo para Deus, eu tenho que ter em mente que aquilo que eu estou fazendo, eu devo fazer com a intenção absoluta de agradar a Deus, de honrar a Deus. Ainda que a igreja vai ser abençoada com louvor bonito, ainda que vocês toquem com maestria, com técnica, com dom, com talento, mas o propósito, amados, não é demonstrar a nossa capacidade, mas é honrar e glorificar a Deus. Balaão profetizava por interesse. A marca do ministério falso de Balaão era querer recompensa, mas o ministério verdadeiro de Samuel, a marca era fidelidade. Fidelidade a Deus. E em toda e qualquer situação, mesmo diante da afronta, mesmo diante da rejeição, ele se manteve fiel a Deus, porque ele sabia quem ele era em Deus. E aquele povo passou por uma experiência, de ter que reconhecer, que não havia absolutamente nada que eles pudessem falar contra Samuel. Se vocês têm alguma coisa contra mim, falem, mas não tinha nada, porque foi um ministério íntegro, reto diante de Deus. Aliás, falar contra um servo de Deus é grave, hein? Eu não estou aqui defendendo em causa própria, mas tem uma passagem lá em Números, capítulo 12, versículo 1 e 2, que falaram contra Moisés. Moisés é homem de Deus, escolhido por Deus, levantado por Deus, semelhantemente a Samuel. E aquela passagem me chama muita atenção, porque quem falou contra Moisés foi justamente a irmã dele, Miriam, irmã de Moisés. Ela chega para o irmão de Moisés, para Arão, que era o sacerdote, e ela enche a cabeça de Arão. Ela fala assim: escuta, Deus só fala através de Moisés, nós também não somos, você não é sacerdote, nós também não somos importantes aqui. Ela faz uma murmuração, está lá em Números 12, de 1 a 2. Samuel nem sabia que Miriam estava falando mal dele, mas lá no finalzinho do versículo 2 você vai ler escrito: e o Senhor ouviu. Pronto, não precisava mais nada. O Senhor ouviu Miriam falando mal do servo dele, de Moisés, que já tinha sofrido muito por causa daquele povo. E vocês conhecem a história, Miriam aparece leprosa. Apareceu leprosa, branca da cabeça aos pés, cheia de mancha no corpo. E aí quem que teve que orar por ela? Moisés. Foi lá, dobrou o joelho diante de Deus, e intercedeu. E aí ela sofreu lá uma consequência, foi colocada para fora do povo durante uma semana, restaurou. Mas olha como Deus presta atenção naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente fala, Falou contra o homem de Deus, ungido do Senhor. Aquele era ungido do Senhor mesmo, Então, muito cuidado com o que a gente fala. E aí tem um detalhe
falha de Arão, né? Arão podia ter corrigido a irmã. Falou: você está falando de Moisés. Você está falando de Moisés, é Deus que levantou ele. Arão ficou quieto. E ele teve que receber oração também. Quando nós sabemos de uma situação e a gente não leva para frente para resolver, a gente se torna cúmplice daquela situação. Você está sabendo de um irmão que está numa situação complicada e você cruza o braço e não fala para ninguém, não leva para o pastor, não leva para o presbítero para ajudar aquele irmão, você está sendo cúmplice daquilo que o irmão está vivendo. Às vezes está lá a tempo de ser socorrido, né, de uma situação escorregadia que pode causar a destruição de uma família, mas você cruza o braço e não fala nada. Aí a coisa estoura, quando o pastor fica sabendo: ah, mas eu já sabia, pastor, por que você não falou antes que a gente podia tratar? Não, guardou para si, foi cúmplice. Aí a hora que a bomba explodiu, não tem mais o que fazer para consertar. Saber a hora certa de falar e de ajudar. Arão ficou calado e quase que ele sofre a consequência junto com Miriam. Eu nem sei por que isso aqui entrou na palavra. Acho que Deus está falando aí, amados, né? Mas vamos ficar com a lição de Samuel, né? Se você passou por rejeição alguma vez na sua vida, haja como Samuel. Leva a sua causa à presença de Deus. Amém? Se você está aí com mágoa, com rancor no coração, se você está ainda sentindo a dor dessa rejeição, se a ferida não curou, faça como Samuel. Ele orou, entregou para Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vou convidar o nosso ministério de música.